Olá, pessoas livres. A discussão, o tema que nos leva hoje a encontrar com vocês é uma discussão muito conturbada, muito debatida, com muitas interpretações, com muitas construções que foram feitas ao longo do tempo sobre essa questão, que acabaram de modo não muito legal, não muito ético, que é o pensamento, né? A questão é esse pensamento sobre como nós podemos viver entre nós. E não só a leitura que eu vou fazer hoje, claro que não só, mas foram muitas as escritas, as leituras, os pensamentos que trataram dessa questão. Que questão é? Viver em coletividade, viver para a ajuda mútua, como num short em que eu mostro a vocês uma capivara e um passarinho, né? Ou seja, onde as pessoas, né, todos os seres humanos, e aí eu posso até dizer ou não, convivam sem necessariamente obter lucros de acumulação para a sua vida. E quando eu digo várias tentativas já foram feitas, eu penso quase que exclusivamente nas tentativas religiosas, né, que foram construídas em diversos países por diversas formas de pensamento, né? Não quero citar nenhuma para não ter que detalhá-las, mas em que um determinado sujeito que se dizia próximo a Deus, entre aspas, juntava pessoas e construía lugares de abrigo, de sustentação mútua, e que acabaram e que estão aí ainda hoje se acabando em corrupção, em banalidade da vida, em sexualidade, em coisas assim, às vezes, ou na maioria das vezes, bizarras, né? Então, essa experiência, de modo prático, ela foi quase sempre, né? Não dá para dizer que sempre foi, né? Há talvez lugares que consigam viver desse modo sem as atrocidades que o pensamento humano é capaz de criar, acabaram na sua grande maioria, né, como eu ia dizer antes, em situações que não foram legais, não foram humanas, né, não foram boas para as pessoas que ali participaram. Há outras experiências que foram única e exclusivamente escritas, né? Se a gente procurar na literatura russa, na literatura alemã, na literatura francesa, nós encontramos muitos exemplos escritos disso. E o ácido alcalicento, que é o nosso livro de hoje, né, trata de um sonho desse tipo, né? Onde as pessoas vivam ajudando-se mutuamente, né? E que é algo estranho, né, pensar, porque nós fomos educados e vivemos numa sociedade onde não existe ajuda mútua, né? Ajuda mútua é significado como mendigagem, como formas de ludibriar o outro. Sempre você ajuda o outro como um get-get, né? Como algo que você espera um retorno para você, né? Nunca se dar as coisas ou se oferece as coisas sem segundas intenções, né? Intenções estas que podem ser um tanto quanto nefastas, feias, distorcidas,
mal intencionadas. Então nós vivemos, quando nós aplicamos esse modo de vida de ajuda mútua, nós sempre aplicamos como uma forma de retorno pessoal, retorno para aquilo que nós objetivamos de fato, né? E não como algo que seja uma troca sem intenções, infelizmente. E aí o Ácido, né, diz assim: o sonho de um garoto inocente. Em algum lugar de um país distante, numa data também remota, um indivíduo ainda não conduzido totalmente pelas formações morais que o rodeiam, transbordava desejos inapropriados para aquela sociedade, mas não os rejeitava. Lembra um pouco a historinha do Rousseau, né? O homem nasce bom. Mas na cabeça desse indivíduo não morria aí. Crescia vivendo todos os tipos de invasões éticas. Foi seduzido, invadido na sua psique, na sua corporeidade, na sua intimidade, na sua escolaridade, no seu comportamento. Porém, nada afastou o sonho de construir uma sociedade justa, mesmo que fosse ao seu redor. Então, barbáries foram vividas por esse indivíduo, né? Talvez até mesmo o abuso infantil, né? Quantas crianças, quantas meninas, quantos meninos vivem isso durante a sua inocência, né? A barbárie estilhaça a mente, a inteligência, a cabeça de milhares de crianças. E nós sabemos disso. O garoto cresceu pensando como construir sua sociedade justa. Nela, todas as suas amigas e amigos morariam em um lugar ajustado às necessidades básicas de um ser humano. As necessidades, na sua percepção de criança, passavam pela alimentação, higiene, vestimento, educação, atividades físicas, trabalho coletivo, convívio em sociedade. Muito semelhante ao que eu falei, né, quando eu disse aconteceram experiências ligadas à religiosidade, né? Então, os religiosos que eu pensei aqui, né, todos também viviam dentro dessa percepção, né, de ceder às pessoas alimento, higiene, vestimento, educação, atividades físicas, trabalho coletivo, convívio em sociedade. Mas o que houve, né, com essas experiências, o seu ensimesmamento, né, foi superior à sua vontade ou à sua percepção de que a vida deveria ser uma troca mútua, né? Ou seja, não se concretizou como troca mútua. Neste lugar, continuando, eles teriam uma terra razoavelmente grande, cheia de plantações, frutas, hortaliças, leguminosas, etc. Uma imensa biblioteca, moradias pequenas, com formatos de chalés, uma grande cozinha, um celeiro, com ovos, queijos, leite e vinho. Tudo isso produzido e cuidado por eles, em total integração. Dividiriam as tarefas braçais, os sofrimentos, as angústias, as alegrias e todas as peripécias da vida humana, produzidas para os seres humanos já amadurecidos. Ou seja, essa passagem é uma passagem linda, né? Quem dera que nós pudéssemos habitar dessa forma, né? Essa luta por um habitar desse modo, se ela fosse coletiva, né? Se nós conseguíssemos superar ou passar, né, esses sofrimentos e angústias e alegrias da nossa vida como seres humanos amadurecidos, sem a perversidade mental que abriga em nós, né, nós teríamos um outro mundo, né? Nós teríamos um mundo construído para a manutenção da vida das pessoas, né? E não para a destruição, né? E não para esses alertas
que a gente tem sido levado a pensar aqui no que diz respeito ao emprego, no que diz respeito à existência enquanto pessoas saudáveis, né? Nós não veríamos pessoas perambulando pelas ruas, nós não veríamos pessoas morrendo nas filas de hospitais, nós não veríamos pessoas sem uma construção educativa consistente, né? Inteirada, né? Eu não quero usar a palavra da moda, robusta, né? Então as modas aí da administração, da economia, do direito, da política, né? Vem criando aí palavras diferenciadas para talvez escamotear algumas coisas que estão totalmente erradas, como nós temos visto na medida em que a gente vê o acabamento do ser humano, né? O acabamento do fazer humano, o acabamento da alimentação humana, da saúde humana, da educação humana, etc. Então, esse trecho que eu acabei de ler é muito lindo, né? Mas infelizmente não é a busca que nós costumamos fazer enquanto crescemos, enquanto florescemos, enquanto vivemos, né? Nós aprendemos a buscar e a lutar pelo individualismo cotidiano das nossas famílias, que é lamentável. E continuemos. Lamentavelmente, o garoto inocente percebeu, com o passar do tempo, a perversidade de suas amigas e amigas. Eles foram educados para viver individualmente, acumulando bens, levando a vida tal e qual ela sempre foi, e perpetuando gerações de sujeitos ambiciosos e anestesiados frente ao mundo de exclusão que os cercava. Esses sujeitos são as nossas crianças, né? O que é que uma criança deveria fazer na sua escola de educação infantil? Aprender a ser humana. Mas o que é que as crianças das nossas escolas aprendem desde muito cedo? A matematizar, a portuguesar, a historicizar aos moldes que o pensamento destrutivo nos leva. Ou seja, ela não aprende a ser humana. Ela não aprende a conviver com as pessoas. Mas ela aprende a ter coisas. E isso, hoje, né, nesse novo século, nessa década dos anos 20, né, de 2020, a coisa parece que, no meu olhar, né, no meu entender, ela parece que se asseverou de um modo muito perigoso, né, muito avassalador, né? Então você tem crianças que com 7 anos de idade, com 8 anos de idade, mesmo que seja com 10, né, ainda não era a hora, né, estão única e exclusivamente pensando o que é que elas serão quando crescerem. Né? Elas não estão aprendendo, elas não estão sendo educadas para serem gente, né, para serem pessoas, né? Pessoas que gostam de pessoas, que cuidam de pessoas, né? Que olham o outro sem a ambição escancarada pelo mundo. Né? E aí, quer dizer, se você tem crianças que ainda não se tornaram humanas, desejando ser o que os humanos crescidos são, você fatalmente, né, vai ter um mundo cada vez mais excludente, cada vez mais preconceituoso, cada vez mais individualista, né? O que alimenta, por exemplo, né, só um exemplo para dar, alimenta as engenharias. O que é que as grandes nações no mundo hoje, em matéria de moradia, têm? Né? Habitats individuais, né? Onde as pessoas dormem em células, em cubículos, né? E pagam uma fortuna,
né, para morar naqueles cubículos. Isso é importante para o mundo das engenharias. Assim como, né, eu disse, estou dando um exemplo da engenharia, mas é importante para todas as outras facetas da vida humana. Né? E aí vocês já sabem, né, essas facetas passam, né, pelas nossas necessidades básicas, né? A saúde, a alimentação, a justiça, etc, 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 etc. E por fim, né, voltando ao nosso ácido de hoje. Hoje, passados os anos do seu sonho, ele continua a desejar sua sociedade, mas não tem mais nenhum dos sujeitos que o rodeavam na infância. Parece que tudo está perdido. No entanto, ele ainda cava esperanças. Em detalhes, vou contar essa história do seu início ao seu quase fim. Ou seja, essa história, né, desse acabamento do mundo, ela precisa ser construída por nós que habitamos o desejo de não ver o mundo destruir-se pela individualidade. Né? Nós precisamos cavar circunstâncias que nos mantenham, de algum modo, humanos. Talvez a leitura, talvez o pensar sobre a leitura, talvez o entregar-se em pequenas possibilidades de ajuda mútua, possa ser uma forma de resguardarmos essa nossa humanidade. Não creio que a absorção de nenhuma instituição gerada, criada com esse propósito, né, sacralizada com esse propósito, seja uma alternativa. Né? Haja vista o que nós temos acompanhado, né, se alguém não acompanhou, peço que acompanhe, o que tem ocorrido dentro dessas instituições sacralizadas. Mas alternativas que partem de um lugar incomum, né? De um lugar que não é um lugar que resguarda os valores estabelecidos, né? Mas um lugar que cria valores, que reinventa valores, que vê a vida não como uma proteção daquilo que você pensa, né? Mas é preciso ser algo que resguarde aquilo que cria os valores impensados, que nunca foram pensados, que nos foram escondidos. E a gente encontra isso nos livros. Por isso que é importante tanto lê-los, né? Lê-los a cada dia, não fechá-los. Como eu já disse uma vez aqui, disse N vezes em salas de aula, né? É preciso que a gente se mantenha na leitura, que seja uma página por dia, que sejam 5 minutos, que sejam 10 minutos, mas que a cada dia a gente reforce a nossa capacidade de leitura, para que a nossa crítica, para que a nossa reflexão, para que o nosso pensamento, para que o nosso só pesar sobre as coisas do mundo aconteça. Essa é a leitura de hoje. Curtam, compartilhem, inscrevam-se, ajudem-me a sobreviver como professor nesse mundo de exclusão, de preconceito. E é isso, pessoal, é a minha tentativa de permanecer existindo, conversando com vocês, mesmo que essa conversa seja às vezes surda, às vezes muda, às vezes pareça que não aconteça, mas eu guardo sempre a esperança de que alguns de vocês estejam aí comigo. Forte abraço, bom fim de semana. Tchau!